E como aquilo dali basicamente vale uma aula ou mais, eu posso condicionar aquele vídeo como atividade, né, que a gente acaba tendo que fazer, e aí conta como carga horária, porque se você for pensar, é muita carga horária aqui no começo, porque tem as atividades, tem as aulas, aula gravada, tem, tem aula presencial, então cabe, é muito mais atividade do que cabe numa semana. Então acho que eu vou colocar a revisão, o vídeo de revisão como atividade, e fica sobrando para semana que vem, tudo bem? Semana que vem não, para o futuro, né, no caso. Sim, já coloquei para gravar agora. Tava só, vou colocar aqui a revisão. Estressados 1 vale 3 pontos. Vou ajeitar aqui. Atividade do perfil vale 2. GitHub 2. Estressados 1 vale 5. Primeira revisão vale 5. Então, você já assistiu a primeira revisão, você marca aqui. Coloquei lá para gravar e bora nós. Assim que eu consigo ver o chat. Então, bora lá. Aquele videozinho curtinho de 2 horas e meia sobre C++, é a primeira revisão. É estudinho. É porque eu queria colocar o conteúdo de FUP todinho, aí acabou levando um pouquinho mais de tempo do que eu queria, né? Zero dois. Ah, que bom que vocês assistiram, fico feliz que vocês tenham conseguido assistir. Né? Aí já usa para FUP e já usa para PO e ED, né? O de ED é que eu vou tentar fazer, o ED também vai dar mais ou menos isso daí, umas 2 horas e pouco. Bora lá. Então, vamos aqui entender um pouquinho mais do C++ e utilizá-lo para simplificar a nossa vida nos estressados. Algumas coisas que a gente vai precisar aprender novas aqui que não tem no vídeo, né, porque é um conteúdo mais avançado, então bora comigo. A primeira coisa, professor, eu não entendi a questão dos fluxos. Já fiz um coleguinha, Daniel, parabéns aí, Daniel, valeu, obrigado aí pela ajuda. Vamos entender como é que funciona o fluxo, tá? Quando você faz o teu código, e você manda ler alguma coisa do teclado, no fundo você não está lendo do teclado, você está lendo do buffer. O buffer, ele é preenchido a partir do momento que você digita alguma coisa e aperta Enter. Então, quando você tenta ler uma variável, tudo bem? E você tenta ler... Peraí que o pessoal está entrando na aula, eu estou parando para provar. E você tenta ler essa variável, na verdade você está andando no buffer de leitura. Então, o que é o buffer? O buffer é uma abstração para otimizar o processo de gestão de dados. Então, quando você está escrevendo no buffer, quando você digita e aperta Enter, aqui é o teu buffer vazio. Aí o teu código dá lá um CIN, ok? O CIN olha para dentro do buffer, vê que no buffer não tem nada, aí ele trava, ok? Na hora que ele vê que não tem nada, o teu código trava e fica esperando a pessoa digitar no buffer. Aí o que é que o miserável faz? Digita um monte de espaço e aperta um Enter. E aí digita mais um monte de espaço e aperta um Enter. O teu buffer agora está assim, ó, um monte de espaço, com uma quebra de linha,
mais um monte de espaço com a quebra de linha. O teu código já consumiu tudo isso, ou seja, o teu ponteiro de leitura está bem aqui e ainda está travado, porque você fez uma leitura de um texto. Por exemplo, aqui, ó. O código. Pronto, aí o cara digita. É o contrário. Aí o cara, ó, digitou, desculpa, um monte de espaço, mais um tab, mais um enter. Na hora que você digita enter, você alimenta o buffer. Na hora que você alimenta o buffer, o teu programa que está tentando consumir o buffer, vê que não tem nada lá, faz o ponteiro de leitura andar e você fica nessa bodega, tentando obter algo do buffer. É a mesma coisa, isso independe da linguagem. É uma questão de como se relaciona o processo de leitura de dados. Pode ser em Java, em C, em qualquer coisa. Então, entre o teu código que consome os dados e aquilo que é digitado no teclado, existe um local onde essa informação é armazenada e o buffer, ele não é consumido na verdade. O que acontece é que existe uma coisa chamada... esqueci, é como se fosse um ponteiro de leitura, entendeu? Que o teu programa vai andando nessas informações. Então, se por acaso eu já dei um monte de enter e espaço, e agora eu coloco David Sena, 854. Na hora que eu dou um enter, o teu código recebe aquela informação que eu mandei, ok? .854. Só que ele só precisa de um nome. E aí o ponteiro de leitura vem bem para cá, porque ele terminou exatamente aqui. E pronto. Ele termina o código. Se eu precisasse de outras coisas, por exemplo, digite um nome. Aí você agora diz assim, std cout, digite sua idade. Alguém chegou. Digite sua idade. Aí você vai tentar ler a idade da pessoa agora. Aí você vai criar a variável idade, int, idade. Ele que eu esqueci de inicializar o nome. Int idade, e aí você vai ler a idade. E aí depois você tenta imprimir a idade da criatura. Se você fizer a mesma coisa que você fez aqui, você vai ter um... Obrigado, querido. Pronto, aí você vai aqui, espaço, desculpa, espaço, enter, enter, espaço, tab, enter, espaço, David, Sena, 89. O que é que ele vai imprimir? Eles que assistiram lá a aula, o que é que ele vai imprimir quando eu mandar isso? E quando ele tentar fazer, você tem tantos anos, o que é que ele vai mostrar? Quem dá mais, quem dá mais. Essa é a compreensão de como o buffer funciona. Não, no printf você não precisa não. No cout também não. Você só disse que quer imprimir, o cout entende o que é aquele tipo e imprime da forma correspondente. Se você quiser manipular o formato de saída, aí você pode usar a biblioteca format, que é a biblioteca do C++, que é equivalente ao printf, ou usar o velho printf de guerra mesmo. Então vamos entender o que, que vai acontecer. Ó. Na hora que você fizer isso daqui, não, ele não vai imprimir a idade. Ó, aqui, ó. Na hora que você escreveu, você mandou David Sena e 89 para o buffer. Aí o que é que ele faz? Ele tenta ler uma string. Beleza, o ponteiro de leitura leu a string. O ponteiro de leitura está bem aqui.
aí ele tenta ler o inteiro, aí ele pula os white spaces e aí ele tenta ler o inteiro. Isso daqui ele consegue converter para inteiro? Não. Então a leitura do inteiro vai dar erro, mas ele retorna e o inteiro continua com o valor que ele já estava, ou seja, continua com 0. Então vai aparecer, você tem 0 anos. Por isso que é importante inicializar. Se você não inicializasse, aqui no caso, provavelmente o meu compilador vai zerar, mas o seu compilador talvez não zerasse. E aí você teria lixo aqui, por isso que você sempre tem que inicializar. Ou seja, o meu ponteiro de leitura está bem aqui. Porque ele não conseguiu fazer a leitura do dado. Entendeu? Eu não sei se lá nos exemplos tem um exemplo de leitura de dado para você verificar se você conseguiu ler ou se não conseguiu ler, né? Você poderia testar assim, ó, né? O CIN, ele lê a idade e retorna se conseguiu ou não conseguiu, porque isso daqui é uma chamada de função, entendeu? Por exemplo, eu poderia testar o resultado disso. Se eu conseguir ler a idade, eu digo que você tem tal idade. Se não, eu, sei lá, você não digitou uma idade válida. Aí, como a gente está falando de fluxo, eu vou explicar um pouquinho melhor isso daqui, só para mostrar. David, Sena, você não digitou uma idade válida. Então, isso daqui retornou um descritor com erro, porque o processo de leitura é uma função que retorna algo. O meu ponteiro para o meu fluxo de leitura continua bem aqui, ó. Ele está tentando ler algo. Cadê? Então, o ponteiro de leitura continua bem aqui. Eu não chego no 89. O que é que eu poderia fazer? Sei lá, se eu quisesse, eu limpava o buffer, extraía a linha inteira e ficava pedindo para a pessoa digitar uma idade válida. Entendeu? Por exemplo, se fosse para manter isso aqui no loop, cadê? Tá vendo? Vou fazer esse loop aqui para frente, para sempre. O que é que meu loop faz? Tenta ler uma idade. Se conseguir ler a idade, ele vai avisar. Se não conseguir, eu quero limpar o buffer, porque senão eu vou ficar preso exatamente naquela posição. E aí, como é que eu limpo o buffer? Eu tenho que arrancar a linha inteira, né? Então, eu vou utilizar até aquela técnicazinha que a gente viu lá no vídeo. Então, eu vou criar aqui uma linha e vou pegar a linha inteira. GetLine, SayInline. O que é que eu vou fazer com ela? Nada. Eu só quero me livrar dela. Se eu conseguir ler a idade, eu dou um break aqui. Por que é que eu tenho que me livrar da linha? Porque senão o meu buffer continua, o ponto de leitura continua aqui. E eu nunca consigo passar daqui. Então eu pego a linha para fazer o ponteiro de leitura consumir até o /n, consumir tudo e voltar para o vazio. E aí toda vez que a pessoa digitar uma linha, eu consumo a linha inteira. David Sena, 78. Você não digitou uma idade válida. Eu estou no loop infinito por quê? Ah, tá, pô, lá. Acho que o getLine deixa o /n no final, ó. GetLine. Misturar CIN com getLine é uma porcaria. Getchar. Deixa eu ver se eu consigo resolver assim. Normalmente nunca misturo os dois. Eu uso só o getLine e fico tratando.
get char para me livrar do Bahrein, que está lá frescando. David Senna, 87. Eu tô no loop aqui. Não funcionou como eu queria. Normalmente eu faço assim, eu pego a linha inteira aqui no começo e faço aquela técnicazinha lá do vídeo, que é tentar converter da string string. Aí eu sempre puxo de blocos, de linhas, e aí eu verifico se a conversão da linha deu certo. Ah, mas tem um... Ah, tá, lembrei. Eu tenho que consertar o CIN. CIN.clear. Eu acho que é assim, ó. Deixa eu ver se é assim. Não lembro como é que eu conserto o fluxo bugado. Será que é assim? David Senna 56. Como é que eu conserto o CIN? Alguém pesquisa aí que eu esqueci agora. CIN ponto ignore? CIN ponto ignore. Deu não. Vai lá, depois eu pesquiso isso e mando. Eu não lembro como é que conserta o fluxo quebrado na hora que você tenta ler e não consegue. Ele fica quengado e aí a gente tem que consertar ele com algum comando para dizer que ele pode ser utilizado de novo. Não adianta. Não. Na hora que o fluxo quebra, você tem, por exemplo, você tenta ler uma coisa e não consegue. E aí o CIM fica tipo quebrado, você não consegue mais utilizar ele direito, a não ser que você mande limpar. E aí eu não lembro decorado como é que faz, mas vamos seguir em frente, senão a gente perde tempo, tá? Então bora lá. Isso daqui é uma operação de, de, de uma função. Depois eu pesquiso e lembro. Isso daqui é uma operação de uma função. Não. Não, é porque eu quero que ele fique sem ponto clear. Eu acho que esse brega é esse aqui, ó. std sem ponto clear. std sem. Tem que dar um include certinho aqui. Int max. Ah, não, vou ficar nessa bodega não. Já perdi uns 5 minutos nisso. Não gosto, não. Tem que fazer o include. Vamos ver se agora a gente consertou. Perdemos tempo, vamos ver se valeu a pena, pelo menos. Agora deu certo. Tá? Então, assim, vamos tentar entender o que é o problema. O problema é que a gente está manipulando um objeto que é estático, um objeto que é global, que é o CIN. E a gente está manipulando esse objeto através de uma função. Toda vez que você encontra um menor, ou você encontra um mais, ou você encontra um operador, no fundo, esse operador está sendo convertido numa função. Isso daqui é exatamente igual a isso. O compilador está olhando, eu tenho um fluxo de entrada, um ifstream, um isstream. Ok, eu tenho um operador, beleza. Ok, eu tenho um inteiro, sucesso. Será que eu tenho uma função que seja uma função que utiliza o operador menor, que recebe um fluxo e um inteiro? Sim, eu tenho. O nome dessa função é operator menor,
que recebe um fluxo e recebe um inteiro. Com todos os operadores que você utiliza, eles poderiam ser trocados por esse tipo de construção. Ué. Eu não estou acertando, não. É que eu botei a setinha ao contrário? Porque hoje eu tomei café demais. Quando eu tomo café demais, a minha mente fica muito confusa. A de vocês também não é assim, não? Que eu tomei café em casa e fui na minha tia, tomei café na minha tia e fui resolver o computador do meu, para no computador do meu irmão e tomei café de novo lá. E eu evito fazer isso, porque eu fico tão agitado, que o meu raciocínio fica confuso. É, café demais. Por isso que eu não tenho máquina de café, eu não faço café em casa, porque eu gosto tanto que eu tenho dificuldade de controlar a quantidade. E aí eu não faço café em casa. Bom, mas bora lá, que eu vou tentar. Eu percebo que fica, tipo assim, como você tá dentro do trem e você fica vendo as coisas passando rápido demais ali fora. Você acha que tá rápido, mas na verdade você tá confuso. Então eu acho ruim quando eu tô assim. Então vamos lá, voltando para o foco. Todos os operadores, tudo aquilo que você coloca um menor menor, ou um mais, ou um igual igual, no fundo ele é uma função. Uma função que faz algo e retorna algo. Quando você, por exemplo, está mandando você tem para o cout, o que você está fazendo é invocando a função operator menor menor, isso é o nome da função, e passando os parâmetros, que seriam o cout e o você tem. Isso daqui vai retornar o próprio cout alterado. Olha aqui como é que é o nome da função. Essa função se chama operator menor menor, ela recebe um fluxo de saída e uma string, e ela retorna o próprio operador. Por que ela precisa retornar o próprio operador? Porque normalmente a gente faz essas operações de impressão encarrilhada. A gente manda alguma coisa e depois manda outra coisa e depois manda outra coisa. Então você está vendo aqui e depois você recebe outro fluxo e depois você recebe, perdão, outra informação e depois você recebe outra informação e depois você recebe outra informação. Quando você está tentando imprimir um vetor, você vai descobrir que não dá para imprimir um vetor, se vocês já tentaram, né? Por exemplo, se você criar aqui o vector, e você inicializar um vector aqui, se você tentar imprimir o vector, você não consegue. Ele vai dizer, ei, eu não tenho nenhuma sobrecarga, nenhuma função que me permita imprimir o vector. Ué, e se eu criar essa função que faz isso? Uma função que retorna, que recebe um operador de fluxo, um OSStream, e um vector. E eu vou ensinar essa função como é que eu imprimo um vetor. Beleza? Então, eu vou imprimir um vetor assim. Primeiro eu vou colocar o colchete, depois eu vou fazer um laço percorrendo o vetor inteiro. Aqui, ó, do primeiro até o último. Aí eu imprimo o elemento, mando para o fluxo. Se por acaso eu não tiver no final, eu coloco uma vírgulazinha entre eles. E aí no final eu mando a coisinha de fechar. E aí depois eu retorno o próprio fluxo para poder encarrilhar as impressões. Ok, então essa função, ela recebe um fluxo, e esse fluxo, como eu desejo alterá-lo, escrever nele, ele precisa ser uma referência, o vetor, aqui eu estou passando o vetor por cópia, e no final ele retorna o próprio fluxo. A referência ao fluxo, e não a cópia do fluxo. Então, vou retornar um std, osstream, operator menor menor. Então, na hora que você faz isso, você está criando uma função, que é o operador menor menor,
que interage entre um fluxo e um vetor e faz exatamente isso. Professor, por que que tem que ser um fluxo? Um fluxo de saída? Porque é isso que o Cout é. O Cout é um fluxo de saída. É isso que um arquivo é um fluxo de saída, é isso que o string é um fluxo de saída. Então, quando você faz um código desse, você pode imprimir para qualquer coisa. Então, por exemplo, agora você consegue imprimir o teu vetor. Ele está dizendo que não é para fazer essa comparação assim. Se você em FUP não fez impressão formatada, então parabéns. Que é essa impressãozinha para colocar os parênteses e as vírgulas e tal. Pronto, tá aqui, ó. Professor, e se eu quiser fazer uma outra função de imprimir vetor? Ué, faz, qualquer uma que você quiser. O que importa é que você vai pegar os elementos do vetor, vai percorrer o teu vetor e vai mandar tudo isso daqui para o fluxo que você está recebendo por parâmetro. Ué, por que é que tem que ser assim? Porque tem que ser a forma como o C++ trabalha. Ele vai pegar esse carinha aqui e vai entender, ok, ó, eu sei agora fazer a impressão de um vetor dentro de um fluxo, é só seguir aquela função. Aí você, legal. Esse daqui pode ser um const asterisco, uma referência constante. Porque sendo uma referência constante, eu posso fazer tanto assim quanto assim. 4, 3, 1, 7, 8. Cout. Preciso pelo menos inicializar. Ok. Bora lá. Então, isso daqui é muito útil para a gente fazer os nossos estressados, tá certo? Por quê? Porque aí eu posso imprimir vetores e, se eu quiser, eu também posso comparar vetores. Comparar vetores é legal. Como é que eu comparo dois vetores? Se eu tentar fazer isso daqui, ó, verificar se dois vetores são iguais, será que V é igual a V? Será que V é igual a V? Não sei, bora testar. Acho que ele vai dizer, não, vale, ele comparou. E se eu tentar fazer assim, será que V é igual a 1, 2, 3, 4, 5? Aí ele vai dizer, não, não é igual a 1, 2, 3, 4, 5. E se eu criar um vector aqui? Vector. Será que o vector tem sobrecarga de igualdade? Eu nem lembrava que tinha. Tem não. Ele está dizendo, ó, isso aqui já é antigo. Ele está dizendo, beleza, eu sei comparar vetores, ó. Se eu sei comparar vetores e eu sei imprimir vetores, eu podia fazer uma função legal para me ajudar a escrever os testes, né? Os testes lá do estressados. E vai ser útil porque aí quando eu estiver testando o meu código, eu não preciso ficar fazendo teste manual. Então vamos fazer o seguinte, eu queria uma função que testasse duas coisas. Eu vou escrever uma função testar. Poxa, ia ser tão legal se ela pudesse testar se dois booleanos são iguais, booleano A e booleano B são iguais. Então eu queria que a minha função fosse assim. Se A for igual a B, eu digo que está tudo ok. Se A for diferente de B, eu quero imprimir A e B. Vou imprimir A e dizer que A é diferente de B. Beleza. Mas se essas duas coisas fossem vetores, não ia ser legal também, não? E aí, se os dois vetores fossem iguais, eu dava só ok, meu teste passou. Se os dois vetores forem diferentes,
eu queria imprimir os dois vetores, porque tem funções que a gente precisa comparar vetores. Mas tem funções que retornam inteiro, então eu também queria que ele comparasse inteiros. Pô, ia ser tão legal se eu pudesse dizer que isso daqui é uma coisa qualquer. Ué, você pode dizer, ó, seja uma função que recebe uma coisa de um tipo T. Tipo. Não sei qual tipo. O tipo é tipo. Eu vou fazer só a restrição que esses dois tipos têm que ser iguais. Desde que A e B sejam do mesmo tipo, minha função está valendo. Então, agora a minha função testar serve para testar dois booleanos, ou dois vetores, ou dois inteiros, e a minha restrição é que agora os dois sejam do mesmo tipo. Então, se a comparação dos dois for sucesso, eu dou só um OK. Se a comparação dos dois der erro, eu só vou colocar os dois elementos. E olha como isso daqui vai ficar útil para fazer os meus testes. Diga um exemplo aí de código dos estressados que vocês querem que a gente faça, vai. Ainda tem alguém na aula? Será que vou botar aqui pingando para eu ver se caiu. Contagem, contar o quê? Dos que passaram? Procurar valor. A metade mais estressada. A metade mais estressada é legal, que o pessoal buga, né? Você vai receber um vetor e vai ver a primeira metade e a segunda metade. Somar o estresse da galera e ver qual é a metade mais estressada. Não é assim? É esse a metade mais estressada? O mais homens ou mulheres estressados também é parecido, né? A pergunta, se o número for ímpar ou par, não faz a menor diferença. A questão é se é negativo ou positivo. Se é negativo, representa uma mulher, se é positivo, representa um homem, porque a gente tem que ficar usando struct, tá? Não, você ignora o do meio. O do meio não vai contar nem para um lado nem para o outro, ele é neutro. Ok? Então, bora fazer o metade mais estressada. Então, vou fazer o seguinte. Ele retorna o quê? Ele pode retornar empate, primeira ou segunda metade. Então, para eu não ter que criar nada, eu vou criar um string. Qual metade mais estressada? Eu vou receber um vector de int vet, e aí eu vou colocar aqui, retorna empate, primeira ou segunda. Será que o Copilot vai saber fazer essa? Vai, Copilot. Maior, segundo maior. Não, Copilot não acertou essa, não. Copilot. Então, eu vou percorrer a primeira metade, somar num contador, num acumulador, e vou percorrer a segunda metade, somar em outro acumulador. A primeira metade vai até quanto? Então, vamos fazer assim. Int primeira, inicializado com 0. E aí eu vou percorrer só a primeira metade. For. Primeira metade vai começar no 0. Int igual a 0. E vai até onde? Se o meu tamanho fosse 4, eu precisaria do 0 e do 1. Então, se eu dividir 4 por 2, eu vou ter 2. Menor do que 2 vai me dar o 0 e 1. Beleza. Então, eu faria i menor do que vet size dividido por 2. Se o meu tamanho fosse 5, 5 dividido por 2, divisão inteira, vai dar 2. Menor do que 2, 0 e 1. Então, está sucesso. Então, eu vou fazer só isso. I menor do que size sobre 2 e mais, primeira mais igual a vet i. Ok. Só que eu tenho que ignorar o fato de ser homens ou mulheres, concorda? Então não faz diferença se ele é positivo ou negativo. Eu quero o valor do estresse, que é o valor positivo.
eu posso usar a função abs, que aí ele pega para mim o valor positivo. Tem função pronta para tudo. Se não quiser usar a função, você pode utilizar, criar a sua própria função, né? Int myAbs, int vale. Se vale for menor do que vale, retorne menos vale, se não, retorne vale. Você pode fazer um ternário. Se vet for do math, mas eu acho que já está incluso no std, não precisa nem incluir. Se vet for positivo, for maior do que zero, eu retorno o próprio vet. Se não, eu retorno menos vet, né? Ou seja, eu tiro o negativo. Ok, então eu percorri a primeira metade. Agora eu preciso da segunda metade. Int segunda. A segunda metade tem que começar de quanto? Vamos pensar aqui. Se eu tenho um número par, 4, eu tenho que começar do 2. 0, 1, 2. Então seria vet size dividido por 2. E se eu tenho um número ímpar, 5, aí eu não posso começar do 2. Eu teria que começar do 3. 0, 1, 2, 3, porque eu tenho que ignorar o carinha do meio. Tá? Então, vou ter que fazer uma conta aqui à parte. Início vai ser quem? Se o vet.size for par, mod 2 for igual a 0, eu vou querer vet.size dividido por 2. Se não, vet.size dividido por 2 mais 1. Se você achar que não é legível isso daqui, você pode começar assim, né? E realmente ficou feio. Início vai ser vet.size dividido por 2. E se por acaso o vet.size for, se vet.size mod 2 for igual a 1, se ele for ímpar, início mais mais. Assim acho que é até melhor. Então, o i começa de início. De início até o finalzinho. E aí a mesma coisa, a mesma funçãozinha do abs aqui, para inverter. Aí no final agora você só testa. Se a primeira for igual à segunda, você retorna, vai com a Copilot, retorna empate. Se a primeira, se a primeira for maior do que a segunda, você retorna a primeira, se não, retorna a segunda. Não, Copilot, eu não gostei da sua solução. Eu prefiro assim. Returne, isso, eu prefiro assim. Sucesso? Professor, sucesso. Aí você calculou a primeira metade, calculou a segunda metade. Agora bora testar. A gente não tem uma função que testa, então eu vou chamar isso daqui de void testar qual metade. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai invocar a função qual metade e eu vou escrever os testes aqui. Testar. Meu testar recebe 2 parâmetros. Então, o primeiro vai ser qual metade, e aqui ele vai retornar a primeira, só que não vai ser a primeira. Aqui eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer só com 8. Então, menos 7, menos 8, menos 6. No caso aqui é a segunda. Agora eu vou testar de novo. Só que aqui agora vai ser menos 15. Agora vai ser a primeira. Você está reclamando, meu filho? Aqui ele está reclamando que a minha função retorna um string. Ó. Minha função retorna um string. E o que eu escrevi, segunda e primeira, são vetores de caractere. Aí ele está dizendo, ó, eu não sei comparar strings com vetores de caractere, porque eu preciso que os dois sejam do mesmo tipo.
Então, você pode consertar só convertendo isso daqui para string, criando um string com esse conteúdo, né? Agora vamos para o terceiro teste, que seria o empate. Então, menos 10 com menos 6 dá 16. Menos 7 com menos 9 também dá 16. Isso daqui é para ser empate. Está todo mundo comigo ou vocês estão boiando na lagoa? O que é que eu estou fazendo? Então, o que é que eu espero que saia? Ok, ok, ok. E se a minha se a meu código estiver errado, por exemplo, eu vou errar aqui um de propósito. 99. Não é para sair empate, então é para ele mostrar a resposta desse e a resposta desse. Aí aqui na main eu vou fazer só o quê? Chamar a minha função de teste. Vou chamar só testar qual metade. A vantagem é que eu teria os testes das funções aqui e bastaria eu comentar quais os testes que eu não quero rodar e aí ele ignoraria os testes que eu não quero rodar. Pode rodar. Aqui ele já está avisando que vet.size dividido por 2, ele não é o inteiro, então ele não está querendo converter isso daqui para inteiro. Lá na linha 31. É porque, na verdade, eu vou forçar que esse cara aqui seja inteiro e ele vai fazer a conversão certinho. Professor, quem fez antes do senhor explicar o que era para fazer isso? Não, você pode manter, pode fazer a partir do próximo estressados, entendeu? Se vocês quiserem fazer os testezinhos, ou então, se vocês quiserem, vocês podem até compartilhar os testes, entendeu? A partir dos próximos estressados você faz. Então, olha o que foi que aconteceu. Ok, ok. E aí o resultado do meu código foi segunda, bem aqui, e o resultado daqui foi empate. Então ele está dizendo que segunda é diferente de empate. E se eu alterar isso daqui? Poderia ser o código errado, mas no caso aqui é não. 7. Aí ele vai dizer, ok. Se por acaso eu tivesse errado o código, por exemplo, o meu código não tivesse fazendo o ABS certinho da segunda metade, esqueci isso daqui, ó. Aí o que acontece? O que acontece é que o teu teste não ia passar. Nem o primeiro, nem o segundo. Aí você, por que meu teste não está passando? Será que eu escrevi o teste errado? Não. O teste faz sentido. Ah, será que eu fiz o ímpar correto? Vamos testar aqui. 10, menos 6 e 10. Isso daqui também é para dar empate. Beleza, o último teste passou, só não passou agora esse e esse. Você vai lá, futrica, 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 e descobre que você esqueceu um negocinho. Aí pronto, você poderia fazer, ó que bonitinho, stdcout, testando qual metade. E aí toda vez que você rodar um teste, vai aparecer o nome do teste. Se você tivesse vários testes aqui, ia aparecer o nome do teste e toda a sequência de testes deles. Para vários testes de várias funções. Entenderam? Então, para isso, a gente precisa de quê? Sobrecarregar o operador de saída para aprender a imprimir um vetor. Por exemplo, se eu precisasse comparar dois vetores. Então, para fazer uma função. Tem alguma função que retorna vetor ou não? Ou são as próximas? São as próximas, né? Por exemplo, uma função vector de int pegar homens. Vector de int vet. Os homens são positivos. Então eu preciso criar um novo vetor e colocar só os positivos. Será que você sabe que o Copilot, será que é? Eu vou dar uma dica para ele aqui. Retorna os valores positivos. E aí, Copilot, vai ou não vai? E o vetor?
Não foi não. Vector de int positivos. Agora ele consegue. Ah, para todos os elementos, se ele for maior do que 0, retorna o elemento. Mas não precisa do i, Copilot. Você não fez o negócio direito, não. Você tá fraco hoje. Você está fraco. Para cada valor no vetor, se o valor for positivo, positivos.pushback value e no final retorna positivos. Bora testar agora, fazer um novo teste do meu código pegar homens. Tem como mudar a alternativa que ele dá, só não sei o atalho. Tem sim, é só... Vamos pegar aqui, ó. Ele já fez o teste para mim. Testar pegar homens, já escreveu certinho, Cout, testando pegar homens. Muito bom. E ele já viu que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é para ser só os positivos. Ah, beleza, ó, já fez o teste certinho para mim. Ó. Se eu não tiver nenhum positivo, vai ser um vetor de vazios. Se eu tiver só o 7, vai ser só o 7. Se eu tiver o 10 e o 6, vai ser o 10 e o 10. E agora eu vou testar pegar homens. Vai dar ok para tudo, né? Mas vamos errar para a gente poder ver os vetores em ação. Aqui eu estou pegando errado. Aí ele vai mostrar o que para mim? Que 10, que é a minha saída aqui do código, é diferente de 10, 10, que é a saída esperada. E aí você pode... essa questão, esse negócio aqui não está certo. Ai, minhas pernas. Ok, galerinha? Legal? E aí vocês podem fazer... vocês podem aí fazer quem quiser fazer e compartilhar os testes com os colegas, pode. Eu já deixei essas... Se vocês olharem lá no estressados, eu já coloquei o código lá nos estressados. Você vem aqui em ver código, respostas, e eu coloquei já o testador aqui dentro de respostas, tá? Mesma coisa que eu fiz com... Passo o template, passo os dois elementos, imprime uma funçãozinha para imprimir o vetor. Aqui eu fiz uma função de comparar se dois vetores são iguais, porque eu achei que não tivesse na biblioteca padrão, mas tinha, eu estou desatualizado das... ou tinha e eu esqueci, né? Acho que sempre teve. Podia até tirar isso daqui. E aí, por exemplo, para você poder não ficar com isso misturado no teu código, você poderia tirar isso daqui, essas duas funçõezinhas que eu estou, e colocá-las no código à parte, né? Include IOStream, include vector, e aí você pode dar um include na sua biblioteca que você vai criar, testador.hpp, certo? A gente chama de CPP os que tem código, né? Assim, né? Os código-fontes a serem compilados, e HPP as que são as bibliotecas, tá? Eu não vou separar em dois fontes. Aí eu vou criar aqui o testador.hpp e vou colocar o código que a gente criou lá, ó. Pronto, já está funcionando. Ele vai encontrar e aí não vai reclamar. E aí você compila da mesma forma de sempre. Basta compilar o solver, né, o arquivo fonte, porque você só tem um arquivo fonte, o resto é biblioteca. E na hora que você... Eu criei no canto certo? E ele não atualizou ainda. App. Pronto. E aí, o teu include, ele é um copiar colar. Então, o teu include vai lá, copia tudo que tem aqui e cola aqui. Então, o teu código continua funcionando normal, compilando normal, sem que você tenha que
inserir um arquivo extra, ou colocar parâmetros de compilação, definir projeto, nada disso. O único cuidado que você tem que ter é de evitar um include dobrado. Se você fizer um include dobrado em qualquer uma dessas outras, não tem problema nenhum. Mas se você fizer um include dobrado aqui, ele vai, como se fosse copiar e colar 2 vezes o mesmo arquivo, e aí vai te dar um erro. Para evitar isso, você pode colocar um comando que trate os includes dobrados dentro do mesmo módulo, que seria o pragma once, que evita que ele copie e cole 2 vezes o mesmo código que está sendo incluído. Ok? Testador, sucesso. Acho que a gente falou de fluxos, falou de vetores. Eu acho que aquelas coisas que vocês me perguntaram no começo, acho que a gente acabou falando, né? São horinha, né? Mas ficou mais alguma coisa, pessoal? O estressar dos dois vocês conseguem fazer de boa, né? E sim. Querem mais alguma questão do estressados que vocês acharam que não ficou legal? Tem uns errinhos de escrita aqui. Ou que vocês estão com dúvida, eu queria que a gente fizesse junto para ver se você fez certo. A posição do homem mais calmo. Essa daí é muito boa, porque esse daí é um algoritmo clássico de busca, tá? E é um algoritmo que acaba caindo muito. Tá? Mais homens ou mais mulheres é mais fácil, então eu vou fazer logo, tá certo? Então, eu tenho 2 opções. Empate, né? Empate, homens ou mulheres. Então, eu vou retornar um string. String mais qual? Mais quem? Eu vou receber um vector. Então, o que é que eu faço? Toda vez que eu vou precisar de 2 contadores, um para contar os homens e outro para contar as mulheres. Então, eu vou precisar de homens, eu vou precisar do mulheres. E aí eu vou passear pelo meu vetor. Toda vez que eu achar um valor positivo, eu tenho um homem. Toda vez que eu achar um valor negativo, eu tenho uma mulher. E aí no final do laço eu verifico. Se por acaso os valores são iguais, eu retorno empate. Se não, eu vou retornar qual dos dois. Se homem for maior do que mulher, eu retorno homem, se não, eu retorno mulheres. Porque esse daqui é mais simples. Entendeu? O outro é mais chatinho, porque é a busca condicionada. Você não sabe se vai encontrar aquilo que você procura, né? Buscar menor positivo. Quando eu fui fazer, ele somava os números. Ah, tá. É verdade, eu fiz errado. Mas não é para somar os números do vetor. Se o teu valor for positivo, você incrementa o contador de homens. Se não, você incrementa o contador de mulheres. Você não vai somar homens com o valor. Você não quer incrementar, saber o quanto que ele é estressado, a soma dos valores de estresse. Você só quer dizer que você achou um homem a mais. Bora aqui para buscar menor positivo, que essa daqui é mais chatinha. Ó. Isso daqui é uma busca condicionada. Você tem que saber, você não sabe se o teu elemento buscado existe ou não existe. E se ele existir, você tem uma função alvo, né, que no caso aqui seria menor, mas poderia ser qualquer outra coisa, onde alguns podem ser melhores do que outros. Mas é assim, mano. Faz a mesma coisa 500 vezes, mano. Faz a mesma coisa 1 milhão de vezes. Não tem como continuar. Bora lá. Então vamos aqui. O que é a questão? Você não sabe se vai encontrar ou não vai encontrar o elemento, ok?
Então, você tem que começar com algum marcador que defina que você não encontrou. Por exemplo, eu vou chamar aqui o atualmente, eu não... eu estou com uma posição inválida, eu vou chamar essa posição de -1. Tudo bem? Em que casos eu atualizo a posição do melhor elemento? Aí eu tenho dois casos. Primeiro, eu achei um elemento válido, esse é o primeiro caso, tá certo? Eu achei um elemento válido e ele é o primeiro que eu acho. Então eu atualizei. Ou eu achei um elemento válido e ele é melhor do que o último que eu tinha achado. Atualizei. Então eu só atualizo nesses dois casos. Acho um elemento válido na minha busca e ele é o primeiro, ou acho um elemento válido e ele é melhor do que o último que eu achei. Então eu posso fazer essa busca fazendo assim, ó. Preciso das posições, porque o que eu vou guardar são as posições, né? Int igual a 0 e menor do que int de vet.size e mais. Qual é o meu teste? Primeiro, se o meu elemento é válido. O caso dele ser válido aqui é ele ser maior que 0, mas poderia ser qualquer critério, beleza? Poderia ser qualquer critério, se ele é par, se ele é ímpar, por exemplo, o número par, maior número par, ou menor número ímpar, ou qual o homem que tem o salário mais baixo, ou qual a mulher que calça o número do sapato mais alto. Tudo é uma busca condicionada. Então, a primeira coisa que você verifica é se o elemento preenche a condição. Beleza. Esse elemento preenche a condição. Segunda coisa que você tem que testar, eu vou alterar o melhor caso? O meu melhor caso é esse carinha aqui. Eu vou alterar o melhor caso se esse elemento que eu encontrei é o primeiro, ele é o primeiro se o melhor caso for -1, ou se ele é melhor do que o melhor caso. No caso aqui, eu estou procurando o menor, né? Então, se ele é o primeiro, ou se ele é melhor do que o atual, então eu altero quem é o meu melhor caso, quem é o atual. E aí, no final, basta retornar o atual. Então, esse daqui é o algoritmo clássico de busca condicionada, tá bom? E aí que resolve um monte de probleminhas onde você precisa de uma condição. Aqui você... Como o programa vai de 1 até 99, eu utilizei o atual como número 100 e fui buscando. Não tem nenhum problema. Só que você tem que ter... Você poderia ter um booleano para saber se achou ou não achou. Oi, Arísio. A gente poderia fazer isso daqui de duas formas, beleza? Primeiro você tem que saber se ele é homem. Você não precisaria do -1. Você poderia fazer qualquer coisa aqui, ó. Por exemplo, se é o -1, booleano, achei. Boolean, achei. Entendeu? Eu vou começar com booleano. Então, primeiro você verifica se ele é homem, se ele é alguém que você quer, né? Depois você verifica se você vai atualizar. Você atualiza em dois casos. Se eu não achei ninguém, então eu atualizo. Atual, recebe I. Se não, qual é o próximo caso? Se ele é melhor do que o atual recebe I. Aquele if condensado é um if que já faz todos esses testes. Ó, se ele é maior que 0 e se eu não achei ou se ele é melhor. Entendeu? Então, para economizar todos esses testes, aqui como eu acabei de achar, eu tenho que marcar que eu achei, né? Só recebi, achei, recebi, true. Aqui ele só vai entrar no primeiro teste, na primeira vez que ele achar alguém. Aqui é se por acaso ele é homem e eu já achei alguém. Aí ele cai direto aqui. Só que dá para condensar todas essas condições utilizando os if elses de corte, né? Como é? Não preciso disso porque eu posso utilizar o próprio marcador de uma posição fora. Se ele é homem e ou eu nunca achei, ou ele é melhor. Então eu atualizo o lateral. Para que serve o booleano?
Às vezes você tem uma situação de laço, onde no final do laço você precisa controlar alguma coisa. Aquele booleano servia para eu saber se era o primeiro homem que eu achava ou não. Como aqui eu estou inicializando com um valor que está fora do range, o próprio fato da posição ser -1 já diz que eu nunca encontrei. Se não, eu já encontrei. Aí, no caso de estar usando -1, o valor ele é insignificante, o booleano ele é inútil. Entendeu? Aqui dali é o que a gente chama de booleano de controle. Você usa o booleano dentro do laço para registrar que aconteceu alguma coisa. Entendeu? Cauã. No caso aqui de usar o -1, ele é inútil. Porque o -1, ser -1, já me diz que eu nunca achei ninguém. Vocês querem mais algum, algum código do Estressados? Eu vou pegar uma aguinha para mim, enquanto isso vocês se inscrevem aí, tá? Volto já. Então, já que vocês não pediram mais nada, vamos para o próximo. Então, para a tarefa dessa semana, fica o Estressados 2, que são os próximos 3 blocos. Quem quiser faz logo os próximos 4 blocos. Mas o trabalho da semana, ele não é só isso. Então, a gente ainda vai ter um novo projeto para trabalhar. Tá. Então, para essa semana, vocês vão ter o Estressados 2, que são os próximos 3 blocos. Eu acho que é filtragem. Cadê? A gente tinha busca, melhor caso e contagem. Agora a gente vai ter filtragem, acesso e conjuntos. Acho que é isso. Filter, acesso e conjuntos. Talvez os acessos vocês tenham alguma dificuldade, né? No sortear e no inverter em place. Vocês pedem. Talvez os conjuntos também sejam chatinhos. Ai, não. 1, 2. Tudo bem. Mas vocês conseguem. Tá? E aí o resto fica para depois. Só que esse não é a tarefa da semana. Essas tarefas de revisão, elas são trabalhosas? São. Mas elas são tarefas de revisão. Não. São várias chibatadas, né? Não é chibatada só, não.
Uma chibatada só é pouco. Então, assim, o que eu vi que fica o estressado os dois. Estressados vai ser em 3 partes, tá certo? A minha sugestão, e aí eu acho que vai ficar legal, é a gente trabalhar com a disciplina com projetos visuais. O C++, ele não tem uma interface gráfica atrelada a ele. Ele é tipo como se fosse o back-end, tá? Uma linguagem que é voltada para a lógica. Para a gente trabalhar com uma interface gráfica, a gente teria muitas opções. Das que eu conheço, a melhor que é OO, que é orientado a objeto, é o próprio SFML. E também é o mais simples. Professor, é a mais poderosa? Não, é a mais simples. Posso fazer o que eu quiser nela, posso fazer um engine de jogo, pode fazer um Unreal? Pode. Só que ela não é uma engine de jogo, SFML. E eu vou mostrar aqui, de forma básica, como é que ele é. E algumas coisas que a gente vai poder construir nele, tá? Se você tem a felicidade de estar no Linux, instalá-la é só dar. No meu caso, que eu estou no Manjaro, no Arch Linux, seria só um sudo pacman-s sfml. Pronto, está instalada, resolvi o meu problema. Vocês que estão no Windows, eles vão ter que olhar lá no YouTube, caça lá como é que instala. Eu não vou atrás de ensinar vocês não, que culpa de vocês estarem no Windows é de vocês. Vocês que estão no celular, no APT também tem. Sudo apt install, acho que é libsfml. Mano, o que não falta é tutorial aí na internet. O próprio CodeBlocks, para quem usa o CodeBlocks, já tem o projeto do SFML montado. Então, se você tem o SFML instalado, você vai lá no CodeBlocks. Se não tiver gameplays no nome do youtuber, eu nem vejo. Entendi, não. Luizinho Gameplays é o nome do canal. Tá. Vamos entender como é que funciona, tá? Como é que eu uso bibliotecas externas ao C++? Quer dizer que só o include não é suficiente? Não. Quando você usa uma biblioteca de terceiros, você tem que, além do include, informar como é que você vai fazer o linker. Você tem várias camadas dentro do processo de gerar o executável. A primeira seria a compilação, lá o pré-processador, compilação, e a última seria a linkagem, que é onde você junta no teu executável todas as bibliotecas que são necessárias para o teu código funcionar. Então, por exemplo, eu vou fazer um código SFML bem simples aqui. Vou ter que dar um include, por exemplo, dar um include do IOStream para poder fazer o debug. Vou dar um include aqui do SFML barra graphics. Vai. Obrigado. Obrigado aqui. Já puxou aqui um exemplo para mim do SFML. E olha como ela é simples. Ela é toda orientada a objeto, então ela é bem simplesinha de você. Se coloca filtro em C++ no YouTube, a primeira aula que aparece. Ah, que legal. Bora lá, vamos entender o basicão do SFML, tá? Eu vou ter uma aula gravada, que é a aula relacionada amanhã, que é para a gente fazer a cobrinha no SFML, mas é bom que eu já vou mostrando para vocês aqui. E depois vocês complementam na aula. Ele é tudo baseado em objetos, porque é uma biblioteca C++, não uma biblioteca C. Quando você tem uma biblioteca C, como por exemplo o SDL,
ou Raylib, que também fazem essa parte visual, você pensa em funções que realizam coisas. No SFML não, você pensa em objetos. Por exemplo, a tua render window é o objeto que está lá no namespace do SF, que é o namespace lá do SFML. Então, por exemplo, aqui não é o STD, é o SF. Okay? O render window, eu estou criando um objeto do tipo window. Beleza, estou criando uma janela, o nome da janela, o nome da variável é o window e o tipo é uma render window. Para eu criar um window, eu vou chamar um construtor e o meu construtor precisa de alguns parâmetros. O primeiro seria a resolução do vídeo, se vai ser full screen ou não, se vai ser de qual tamanho, largura e altura. Então aqui ele está criando um vídeo mode, no caso aqui um 800 por 600, tá certo? E aqui o nomezinho da janela. Beleza, criei um objeto do tipo janela. Eu quero criar um círculo para poder colocar dentro dessa janela, para poder pintar o círculo nessa janela. Então eu criei um circle shape, que seria uma forma de círculo. Poderia criar um quadrado ou qualquer outra coisa, pegar uma imagem do computador, mas eu criei um círculo. Ó, então, quando eu criei o círculo, a única coisa que eu coloquei dentro dele, nas várias opções de construtor, foi o raio. Então, eu já criei um círculo com um raio. O meu círculo, ele tem, além do raio, tem posição, tem sei lá o que mais, cor de borda, cor de escambau, e aí eu posso alterar o meu círculo através de funções, porque eu estou alterando o objeto. Por exemplo, eu poderia fazer shape, que legal. Pegar a origem, setar a origem, pegar a posição, mudar a textura e definir tal coisa. Não vou fazer nada disso, não. Tá? Tá aqui o meu círculo. Eu defini que a cor dela, a cor de preenchimento dele, vai ser um green, que é um tipo de color, né? É uma enumeração lá do color. Você não sabe o que é enumeração, você olha lá a minha aula de 2 horas e 40. Tá? É como se fossem várias constantes que estão definidas dentro de um mesmo significado. Por exemplo, nas constantes de cores, você tem black, white, red, green, blue, yellow, magenta, cyan, transparent. Ok, e agora a gente vai para o loop principal. O loop principal, ele é explícito total. Aqui eu digo, enquanto a janela estiver aberta, eu vou me manter desenhando na janela. Como é que eu sei que a janela foi fechada? Eu tenho que verificar o que foi que aconteceu dentro da janela. E eu verifico isso nesse comando. Enquanto houverem eventos para serem processados, enquanto esse método conseguir puxar eventos, ó, criei aqui uma variável event, e aí eu estou preenchendo o event. Como é que eu sei que eu estou preenchendo? Porque eu estou recebendo, estou passando event por referência. Então ele pega e coloca dentro dessa variável o evento que aconteceu. Esse evento tem um tipo, pode ter sido um clique do mouse, uma ação do teclado, um movimento de, sei lá, qualquer coisa, a janela se moveu, a janela foi redimensionada. Então eu posso verificar o tipo desse evento. Se o tipo desse evento foi closed, eu estou mandando a janela ser fechada. E aí ele termina esse laço, porque agora a janela não está mais aberta. Enquanto a janela não for fechada, eu limpo a janela, desenho o meu círculo e mando mostrar tudo que está pendurado no buffer. Os comandos de desenho, eles são comandos econômicos, então eles não acessam a tela. Os comandos de desenho, desenham no buffer, na técnica conhecida por double buffer. Os comandos de desenho vão desenhando no buffer, na hora que você dá o display, você pega tudo que está no buffer e mostra para a tela. Pronto. Tudo que vocês precisavam saber para fazer o Hello World no SFML, vocês sabem. Agora, para compilar isso daqui, você precisa não só do include, você precisa do linker. Você tem que dizer para o GCC onde é que ele vai achar essas funções, porque eles não estão lá na biblioteca padrão do C++. Então, o teu comando do GCC ficaria G++, teste sf -cpp, -wall, -w erro, -w extra, -o teste sf.out. Se você fizer só isso, ele vai dizer, ei, eu não estou achando esses caras, render window,
circle shape, tô achando ninguém, não sei onde é que eu acho esse shape, você, esqueci de te dizer que tinha que linkar com a biblioteca externa. Então, menos lsfml graphics, menos lsfml sfml core, deixa eu ver se é só isso, sfml window. Se eu acertei tudo, agora ele vai gerar o executável. Não é core. Qual é o nome da lsfml? Deixa eu ver se só mandando esses dois, vai. Vai. Porcaria. É... Às vezes ter slides é bom. Porcaria, eu vou ter que pesquisar na internet. Ok. System, eu escrevi System. Não, não é Core, é System. Obrigado, mano. Pronto, ele gerou o meu executável, hein, mano? Valeu, cara. Obrigadão, ó. E aí agora eu rodo o meu teste sf.out. Tá aqui a minha bolinha. Valeu aí, Hugo e Vitor. Aqui é a minha bolinha. Não faz nada a minha bolinha. Por quê? Porque o meu tratamento de eventos, ele é nada. O meu tratamento de eventos é só para verificar se a janela foi fechada. E a janela pode ser fechada tanto com um clique no X, quando mandar fechar na mão, ou quando dá um Alt F4. Aqui eu vou fazer aqui uma cor do mal. Eu vou criar aqui uma cor para a janela. SF Color Background, que vai ser um SF Color com quais valores? 000, beleza. Então, meu background é o tipo cor e foi inicializado com 000. Eu nem precisaria disso, né? Porque eu já estou criando o Bregas, posso fazer só assim mesmo. E agora, ao invés de passar no clear, eu vou passar o background. Beleza, bora rodar, é para ficar agora tudo preto, né? 000. Bora lá. E ponto barra teste sf.out. Pronto. Fundo preto, beleza. O que é que eu quero agora? Toda vez que a pessoa mandar fechar a janela, eu não vou fechar a janela, eu vou trocar a cor de fundo. Eu sou desobediente. Como é que eu troco a cor de fundo? Eu vou ter que mudar, eu vou ter que mudar essas três opções aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O meu background vai receber um SF, o professor com o programa rodando para sempre. Color, vou criar uma nova cor. Vai ser randmod 255, randmod 255 e randmod 255. Tá aqui, ó. Criei uma nova cor e atribuí para o background toda vez que a pessoa mandar fechar. Então, agora, se eu mandar rodar meu código... Ah, lindo. Bora fechar. Fecha. Fecha. Eu não consigo fechar. Alt F4. Você não pensou nisso? Não! Alt F4. Porcaria. Não. Alt F4. Lascou. Aí você vem aqui no Ctrl C e mata aqui no terminal. Aqui ele está reclamando das conversões. Oi, amor.
Tudo bem? Pode ter socorro. Papai tá dando aula. Ok? E aí, se a gente pode brincar com os eventos, as ações de teclado. Tem muito material, muito tutorial, muita coisa legal no, no YouTube, na internet, cursos, jogos completos. Então, acho que vai ser legal a gente brincar de fazer código orientado a objeto utilizando a biblioteca visual. Acho que isso a gente vai poder usar quando chegar em pior. Não, isso, isso já é pior, mano. A diferença é que ao invés por exemplo, ao invés de você criar clientes e colocar dentro do banco, você vai criar estrelas e colocar no céu, entendeu? Só que elas vão ter que ter uma representação visual. Assim, sendo bem honestos, a disciplina, ela era fácil, entendeu? Então, eu não sei se vai continuar fácil fazendo os jogos. A gente vai ter que descobrir vivendo, né? Mas assim, é uma coisa que vai acabar saindo da minha zona de conforto e da de vocês, porque eu vou ter que criar os projetos novos, né? Criar um GitHub só de projetos visuais. Melhor não ter jogos. Quem começa os jogos perdeu, calma. Consegue, Marcos. O que é que acontece? Normalmente vocês que se dedicavam aí 2 horas por semana, 1 hora por semana, vão acabar levando aí 6 horas por semana, né? Um pouquinho mais de tempo, mas vai ser mais divertido, né? 6 horas por semana. Assim, mais divertido? Vai, com certeza ser. Não, mas que é isso? Assim, mas lembra, a nossa disciplina, ela vai o próximo vai ser de estrutura de dados e depois vai ser de orientação a objeto. Então, por exemplo, no começo aqui, eu estou fazendo tudo sem usar OO para a gente poder se acostumar com o C++, que já é complexo por si só, entendeu? E aí o segundo vídeo vai ser só sobre estrutura de dados, que aí a gente pode trabalhar ponteiros inteligentes, algoritmos e mais uns recursos da linguagem. E aí o último eu coloco só sobre orientação a objeto. E aí com 3 vídeos a gente já viu as 3 disciplinas do campus, né? Então eu consegui ser econômico. Acabou que a gente... Não, mas ponteiros é fácil, mano. Ponteiros é fácil. Não precisa ter medo de ponteiro, não. Bora lá. Eu ainda tenho meia hora. Eu dimensionei errado o tempo da aula de hoje. Acabou sobrando mais aula do que eu imaginei. Professor, deixa eu tirar aqui uma dúvida. Tire, meu filho. Pelo pouco que eu vi, assim, tipo, Java e tal, né, galera, aí no YouTube e tal, aí, tipo, a galera cria sistema, tela de login, isso daqui, não sei o quê, aí emenda com banco de dados, né, o SQL, o PJadmin, essas coisas. Uhum. A gente, tipo, no C++ também, a gente vai aprender a fazer essas coisas, como é? Não, não, são coisas diferentes. Porque normalmente quando você está fazendo esses tipos de tela, vai exigir de vocês conhecimento web, entendeu? E a gente não usa nada de web aqui. E para poder fazer essas telas em Java, o que tem para utilizar, sem ter que fazer HTML, formulário, nada, seria o JavaFX, que é uma bosta de trabalhar. Odeio o JavaFX, uma carniça. Mas assim, a gente pode fazer em C++ utilizando o Qt, né? E que é simples de fazer. O Qt é muito simples e é por trás o mesmo conceito. Só que para trabalhar, instalar as dependências, sim, a gente vai ver o ML sim. O ML é fácil, mano. A gente vai vendo os projetos, a gente vai fazer os modelos, escrever os desenhos, assim, fazer os desenhos e tal. Então, assim, em Java,
não rola. Tanto que eu já dei disciplina de PO em Java várias vezes e eu nunca consegui fazer essa parte gráfica, porque é muito ruim de trabalhar com JavaFX. Para funcionar, para botar para funcionar, depende muito de versão, de sistema. No meu computador não rodava, no computador de uma galera não rodava, então é muito ruim. E eu não tenho como ficar cobrando conteúdo de web aqui, entendeu? De vocês ficarem fazendo página. E eu também, para parar a disciplina, para ensinar isso, assim, eu não sei, acho que fica estranho, entendeu? Aí é aquele tipo de coisa que vocês acabam tendo que aprender sozinho. E para trabalhar com banco de dados também não dá, porque vocês não tiveram a disciplina de banco de dados. Então, o PO acaba ainda sendo uma disciplina muito básica, porque ainda é, tipo assim, a segunda disciplina de programação que vocês têm. Então, se vocês saírem daqui com uma boa prática de programação, entendendo o conceito dos objetos, sabendo fazer um código maior, cadê meu Python JavaScript? JavaScript funciona bem com web, entendeu? Mas assim, o que eu estou dizendo? Não rola fazer código web aqui, para fazer interface web. Vocês vão ter a oportunidade de aprender em outras disciplinas, ou então sozinhos, né? Eu acho que ia ficar uma misturada muito grande se eu tentasse fazer da disciplina de OO uma disciplina de prática geral. Por exemplo, existe. Mas existe o quê? Lá, por exemplo, dentro da grade, se vocês já tivessem visto web ou vendo web, aí veriam PO num semestre, e no outro semestre teria a disciplina de práticas, e aí englobaria tudo. As interfaces desktop são feitas em HTML, CSS e JS? Não. Normalmente, os programas que você usa, eles são feitos em C e C++. Esses que você usa, tipo navegador, browser, VS Code. Por quê? Porque normalmente eles são compilados e o objetivo deles, pelo menos a maioria deles, é serem rápidos, terem um alto desempenho. Só que tem muito programa que você usa que não tem esse compromisso com o desempenho, que aí sim, eles são feitos utilizando uma mistura de linguagens, que eles pegam parte do motor do browser para economizar a programação, por exemplo, das WebKit lá do Chrome, e aí você faz o Electron, entre outros, né? Por exemplo, antigamente eu utilizava o Atom, pesado pra caramba, que era escrito assim, ou então aquele próprio, como é o nome aquele aplicativo de música? Spotify. Spotify também era pesado pra dedéu, você abria o Spotify, só a carniça do Spotify já levava meio giga de memória. Por quê? Porque todos eles utilizavam a interface web, né? Eles pegavam o motor lá do Chrome e subiam. Só que, assim, o que é que acabou acontecendo? Esses produtores de software começaram a perceber que se todo mundo migrasse junto para ficar utilizando interface web, não ia ter computador que desse conta, né? E assim, é muito ruim você usar um programa lento. Normalmente eu só uso o programa compilado. A interface dos programas compilados, eles têm várias variantes. Por exemplo, se você está escrevendo em C puro, você pode usar o WebKit, mas tem muita coisa que é feita em Qt, que utiliza C++ por baixo. Entendeu? Só que Qt é utilizado praticamente em quase todo canto hoje, tanto celular quanto interface web, interface desktop, aplicativo para celular, muita coisa em Qt. Qt ou GTK, só que GTK é mais antigo, né? Mais antigo, mas mesmo assim ainda é muito utilizado. Aí, por exemplo, se você, dependendo da plataforma que você vai, que vai fazer código para Elementary OS, que está crescendo muito, é feito em Vala. Mas assim, o que é... Não, não. No Windows vai ter as bibliotecas próprias para o Windows. Mas assim, qual é a ideia? Você entendendo o conceito de como é que a interface funciona, entendendo lá o sinal slot, entendendo como é que os eventos funcionam, é uma adequação do conceito à linguagem e ao framework que você está. Então, por exemplo, se vocês vissem em JavaFX ou vendo no próprio Qt, o conceito é o mesmo. Você cria um botão
Esse botão ele está atrelado a uma série de eventos, por exemplo, clicar no botão, clicar com o botão direito no botão, passar o mouse por cima do botão. Esses eventos, eles, por exemplo, no Java, eles têm objetos que ficam vinculados a esses eventos, e na hora que o evento acontece, o objeto é chamado, que seriam os listeners. Ou então, se você está no C++, o sinal slot, né? Você coloca alguém para ficar, tipo assim, enxergando aquela comunicação. Então, tanto faz a linguagem que você for aprender, o mais importante aqui é o conceito, pelo menos onde a gente está agora. Eu estou até agora tentando entender vetores e JavaScript, extremamente preocupado com C++, que nem comecei a ver ainda. Mas uma hora vai ver, mano. Dá tempo. Assim, as outras disciplinas ainda estão começando, né? Eu acho que tem professor que está chegando agora, não, já todo mundo começou no gás. Professor que ainda está viajando. Eita, todo mundo começou no gás, já acho que já estão pensando no final de semestre, né? Eita, professora de HC é quem? Mas porque eu acho que já está todo mundo desespero. Assim, os professores tudo, entenda, com medo por causa do recesso de fim de ano. Esse fim de ano vai ser uma quebra de ritmo monstra, que vão ser 2 semanas aí, no meio do semestre, ali naquele momento mais crítico do semestre, onde todo mundo perde o ritmo, entendeu? Então, acho que está todo mundo pensando assim, cara, vou colocar o que for de mais relevante da disciplina para os primeiros 60%, porque aí quando o pessoal voltar no final, já vai estar todo mundo meio morto. E ainda é AD, né? Já está meio morto, extra morto. Não, mano, o semestre é até janeiro, fevereiro, cara. Só que aí você tem o recesso de dezembro e o recesso de janeiro. Diz, Henrique. Não era sobre aquela dúvida lá, mas o senhor já respondeu já. Você deve, então, assim, é um semestre muito ruim, estruturalmente falando. Que era quando o pessoal estava mais no ritmo de estudo, aí você vai quebrar o ritmo de estudo de todo mundo, porque ninguém vai estudar no recesso. Mano. Ok? Então, assim, então, assim, né? Mas vamos tentar progredir na medida do que for possível, ok? E aí vocês vão me dando os feedbacks pelos relatórios. A linguagem é chatinha, é nova, mas assim, confiem no tio, como o cara chamava, né? Com 1 mês de aula, se vocês conseguirem manter esse ritmo de estudo aí de 6 horas por semana, o que tem para essa semana é Estressados 2 e o vídeo sobre SFML com a cobrinha que eu vou fazer para amanhã. Não, mande não. Mas eu não escuto áudio. Até escuto, contanto que não seja de aluno, e se for de aluno tem que ser tipo assim, no máximo 10 segundos. E senão eu já morri de parar áudio pela metade, eu apago e disse apaguei, manda de novo. São os próximos 3 blocos. E aí ficam 4 blocos para o final. 10 horas só vou ver um. O pessoal, progridam no ritmo de vocês. Assim, o que é que eu vejo? Quando eu vejo, não vai ser. Aí vocês vão pegar o código em SFML da cobrinha, que eu vou fazer no vídeo, e vão alterá-lo. São 2 projetos. Então, o Estressados e a cobrinha. Eu vou fazer a cobrinha usando SFML. Vocês vão fazer comigo, vocês vão ter que instalar o SFML.
E aí vocês vão ter que alterar para alguma funcionalidade extra que vocês quiserem e a criatividade de vocês. Beleza? Então são esses dois projetos. Eu vou gravar o vídeo da cobrinha agora. Tudo bem? Henrique Júnior me mandou um áudio, eu disse, vou escutar não, resumo. Pronto, pessoal, acho que era isso. Vou pegar o miudinho que já chegou. Hoje eu errei a conta do horário, então eu consegui ser mais sucinto e aí consegui fazer. Então, se vocês tiverem dúvida de conteúdo, manda no grupo. Se tiverem um problema pessoal, vocês podem mandar no privado. Continuem progredindo a partir do ritmo que vocês estão. O que é o problema? O problema é quando a pessoa diz assim, professor, eu estou com dificuldade para entregar o trabalho, eu tive muita dificuldade para entregar o trabalho. Aí eu pergunto, quanto tempo você aí no relatório diz assim, não consegui fazer tal coisa, não consegui fazer tal coisa, tive muita dificuldade para fazer tal coisa e estudei com um coleguinha. Tempo total de atividade, 1h30. Aí, como assim, cara? Ei, filho, você tem que se dedicar mais, mano. Ah, professor, é porque tive os problemas aí. Tudo bem, mas vai precisar se dedicar mais. E aí, quando o cara diz, eu tive dificuldade e tal, tempo total de atividade. Eu levei aí uns 3 dias e tal. No total, dei umas 6 horas, porque eu tive que rever o vídeo. Estudei com aquele vídeo, tirei dúvida com o monitor, fiz o código. Então, assim, vai ser mais tempo agora no começo. Então, já vão botando isso na cabeça, vocês vão precisar aí de alguns dias de dedicação, mas confia que vai valer a pena. Então é isso, um cheiro no coração, né? Uma boa semana para vocês, bons estudos. Então já comecem o estressados de agora, porque aí quando eu lançar o vídeo da cobrinha, vocês vão fazer a cobrinha do sucesso. Pode até botar a cara do professor na cobra, entendeu? Professor, eu fiz uma cobrinha com a sua cara. Rand te dá um número aleatório entre 0 a N. Fiz uma cobrinha com a sua cara, professor. Então,